Do canal Norte da Guerra. No vídeo de hoje nós vamos falar de algumas das consequências da Guerra do Golfo, acontecido em 1991, de uma coalizão formada pelos Estados Unidos e mais 30 países contra Saddam Hussein, tá? E como isso repercute até hoje nos outros conflitos que os Estados Unidos estão envolvidos. Mas antes de iniciar, eu queria dizer para vocês que eu sou o comandante Robinson Farinaso, militar da reserva da Marinha, e esse aqui é o canal Arte da Guerra, um veículo de análises militares estratégicas e geopolíticas com enfoque profissional. Então você que está chegando agora, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente, compartilhe. Se puder ajudar com o super sticker ou super chat, você contribui para o crescimento da nossa mídia. Dito isso, vamos ao vídeo de hoje. Bom, a Guerra do Golfo, para quem não sabe, o Saddam Hussein invade o Kuwait em 1990, Os Estados Unidos capitaneiam uma coalizão de mais de 30 países e acabam expulsando as tropas de Saddam do Kuwait no ano seguinte, Os americanos mobilizaram mais de 500 mil de soldados, uma força aérea impressionante, forças navais, etc. Bom, foi uma vitória acachapante, E que, assim, gerou uma onda de triunfalismo muito grande nos Estados Unidos. Eu, particularmente, acho que todo aquele, seja uma pessoa, uma instituição, um país, que se deixa envolver pelo triunfalismo, fica à beira de um desastre. E o desastre americano veio, 30 anos depois, mas veio. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, eles enfrentaram o exército do Saddam, que já era um exército, que vinha sendo aí, estava depauperado desde a época da guerra do Irã-Iraque, entre 80 e 88, Os iraquianos sofreram muitas perdas, o exército estava numa situação bastante difícil, O Iraque estava falido, essa aqui é a verdade, e eles não tinham aí, os equipamentos iraquianos não tinham a manutenção, nem o treinamento, nem dominavam completamente a expertise necessária a enfrentar as forças americanas. Fora o fato de que havia uma superioridade tecnológica dos Estados Unidos naquela época, em termos de guerra eletrônica, armamento guiado, etc. Então o que aconteceu? Os americanos viram, nós derrotamos o Saddam em menos de um mês. Nós somos, como diz no jargão popular, o rei da cocada. E acharam que dali para frente ia ser sempre assim. Então veio o bombardeio Yugoslavo em 99, foi a mesma coisa, Se bem que eles perderam aeronaves ali, perderam muitas no Golfo também. Depois vem o ataque contra a Líbia em 2013, a invasão do Iraque em 2003, O exército Saddam emasculado desde 91 com as sanções, ele que ele já não tinha mais condições de nada mesmo. E os Estados Unidos e seus aliados, o Reino Unido principalmente, começaram a achar que dali para frente todas as guerras seriam assim. Só que eles esqueceram uma coisa: esse ambiente militar, ele é muito dinâmico, mas muito dinâmico. Quando eu digo dinamismo, é questão de semanas. Em questão de semanas muda tudo. Iranianos, russos, chineses, norte-coreanos, essa gente toda observou os Estados Unidos no Golfo. Começaram a trabalhar, as suas contramedidas. Então o que acontece? Uma coisa que essa gente já começou a observar, é muito interessante. Eu andei fazendo uma pesquisa, anotei muita coisa aqui, Eles sabem que as armas ocidentais são caras, em pouca quantidade e de eficiência duvidosa. Vou dar um exemplo disso, F-117. Cantaram uma série de loas aí do F-117, aquele jato stealth da Lockheed na Guerra do Golfo. Em 99 foi derrubado na Iugoslávia, na Sérvia, Então, eles começaram a perceber isso. Essa gente não é tola, eles começam a procurar pontos fracos, Então, são armas caras, são em pouca disponibilidade e deficiência duvidosa. O que eles começaram a fazer? Olha, vamos fazer um armamento barato, altamente disponível, que a gente fabrica em quantidades assim assombrosas e que mesmo que quebrar você descarta e pega outro, e com uma eficiência razoável. Não precisa ser uma Wunderwaffe, mas tem uma eficiência razoável. Aí você tem a artilharia da Rússia, você tem os mísseis e drones iranianos, tem os mísseis norte-coreanos, os mísseis hipersônicos chineses, os armamentos que os chineses, principalmente drones, que eles fabricam em grande quantidade aí, Isso tudo, o que acontece, é suficiente para vencer uma batalha? Não, mas deixa o inimigo em xeque. Essa é que é a verdade. Aí a gente pega a guerra da Ucrânia, por exemplo,
quando começou a guerra, todo mundo falava, a Rússia só tem munição para mais 3 dias. Conversa, hoje já se sabe que a Rússia produz sozinha 3 vezes a quantidade de armas que o Ocidente consegue entregar para a Ucrânia. Né? Tudo isso veio da Guerra do Golfo. O pessoal começou a observar, né? No Golfo, no Afeganistão, tem aquele famoso caso aí das mentiras do general Halder, que eu já falei em diversas palestras, aí, que o chefe de Estado-Maior alemão, quando acabou a Segunda Guerra, ele foi para os Estados Unidos e contou a versão alemã da frente russa. Os americanos acreditaram nela, e isso aí impactaria em diversas derrotas americanas nos anos seguintes, porque tinha uma mentalidade errada do que eram os soviéticos, essa que é a verdade. Então, o que isso acontece? A resultante disso tudo, você tem a Ucrânia, né, que há quem diga aí que o front ucraniano, muita gente está falando que o front ucraniano vai colapsar, eu não tenho condição de dizer se vai ou se não vai, mas eu preciso dar um alerta para vocês. Muitos analistas conceituados estão dizendo que a Ucrânia está numa situação de pré-colapso. Não vou dizer que é nem que não é, mas é bom, né, dar atenção a esses avisos aí. Por quê? A Rússia fez uma artilharia que não é tão sofisticada quanto a artilharia do Ocidente, essa é que é a verdade, né? É uma artilharia mais simples, mais rústica, menos bem acabada, porém ela é bastante funcional. Você pega, por exemplo, né, os Estados Unidos, eles levavam a artilharia deles para o Afeganistão e, na verdade, você usava pouco a artilharia contra o Talibã, porque o Talibã não tem equipamento pesado. Essa que é a verdade, o Talibã era motocicletas, metralhadoras, no máximo um lança-foguete aí. Então você não usava muita artilharia, dava 10 tiros no camarada e acabou. Já resolveu o problema, os caras iam fugir. Na Ucrânia, você atira até derreter o cano. Essa é que é a verdade. Você atira o dia inteiro, a noite inteira. Até o cara ficar surdo. Então, se você não tiver uma artilharia muito boa, ou um sistema logístico que apoie a reposição dessas peças aí de cana, etc., você vai degradar a eficiência, com o tempo mata a eficácia. Olha lá, se você não tiver um acidente, não explodiu um tubo desse aí, isso já deve ter acontecido, né? Então o que acontece? Aí a gente pega a situação atual dos Estados Unidos. Eles já fizeram uma bobagem muito grande de entrar na encrenca chamada Ucrânia. Agora já não sabem como sair de lá. E eles pensam que vão fazer uma guerra com a China e a Rússia e que eles vão superar os russos e chineses através de armamento de alta qualidade, né? Eles teriam, olha, a gente vai ter poucos aviões, mas são aviões excelentes, nós vamos superar essa gente. Bobagem. Primeiro que você não vai conseguir um gap de qualidade que coloque chinês e russo em xeque. O que você fizer, essa gente vai fazer igual ou melhor. E talvez numa quantidade maior, porque o produto deles é mais barato. Essa é que é a verdade. Mas vamos supor que você consiga, por exemplo, um avião que vara todas as defesas chinesas, o que eu duvido, né? Essa gente, o que vai acontecer? Eles vão colocar um avião, talvez de uma qualidade um tanto quanto inferior, mas não uma quantidade muito maior. Então é uma ilusão muito grande os Estados Unidos achar que o dia de amanhã eles vão conseguir uma superioridade militar contra esse eixo, que na verdade não é só Rússia hoje em dia, Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e vem mais gente aí. Essa é que é a verdade. Então, o que a gente conclui disso tudo, né? Eu tava vendo um vídeo do Berletic esses dias. Berletic é um cara muito bom, ele foi fuzileiro naval, mora na Tailândia agora, uns vídeos excelentes. Ele faz poucos vídeos, mas são umas análises muito boas. Ele fala o seguinte, uma coisa que eu sempre disse aqui. A indústria de defesa dos Estados Unidos, ela é voltada para o lucro. Então eles querem fazer armas grandiloquentes, o B2, como é que chama lá, o Zumwalt, essas coisas, e ganhar muito dinheiro em cima de poucas armas. As fábricas de armas da Rússia, da China, do Irã, da Coreia do Norte, é o que os americanos chamam de purpose driven, né? Dirigida para o emprego, para a funcionalidade. Então são armamentos mais baratos e produzidos numa quantidade muito grande. Você acaba sobrepujando inimigos. Está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo aí no Iêmen também. Essa que é a verdade, a marinha americana não está dando conta dos lançamentos de mísseis e drones dos Houthis, né? Mas tudo isso começou onde? Começou no Golfo. Por quê? Porque os americanos eles se convenceram que essas armas maravilhosas, F-117, na época, né, os super mísseis, essas coisas aí, o Tomahawk, esse negócio todo aí, que eles iam conseguir, que dali pra frente as guerras iam ser sempre assim.
né? Não houve à disposição da mentalidade militar americana o espaço amostral grande para que ele chegasse à conclusão correta. Ou eles desprezaram o que veio depois. Né? Ou eles foram, na verdade, foram adicionando essas outras experiências, Líbia, Sérvia, etc., né? E não se atentaram aos problemas que apareceram no caminho. Esse próprio caso do fracasso do Afeganistão já deveria ter sido um alerta para os americanos. Não foi. Então, eu penso que as pessoas precisam olhar a Guerra do Golfo agora com uma outra lente, né? É como diz o pessoal do mercado financeiro, né? Êxitos passados não garantem sucessos futuros.